Como mulheres, ensinaram-nos uma coisa desde muito cedo, que devemos de aguentar tudo, estar lá para tudo e para todos, acudir a todas as situações. E foi assim que fomos crescendo, tornando-nos mulheres fortes, mulheres capazes, mulheres responsáveis, de elevado valor. Mas há uma coisa que nos esqueceram de ensinar. É que nós não fomos feitas para sobreviver neste estado constante de pressão. E o nosso corpo não aguenta viver em tensão permanente. Esqueceram-se de nos ensinar que não há bem-estar sem dormir bem e não há uma saúde, de facto, consistente sem um descanso profundo. E quando não dormimos bem, o corpo começa a pagar esse preço. E por isso é que surgem as noites mal dormidas, o cansaço, a energia que começa a desaparecer, começa a irritabilidade, o sono fica mais leve, começas a acordar à meia da noite, não é verdade? Deixa-me aí nos comentários como é que tem sido o teu sono nos últimos tempos. Terei todo o gosto em poder ler e também ajudar-te. E nessa altura começamos a pensar, eu tenho um problema de sono. Mas muitas das vezes não é um problema de sono, propriamente não é insónia. O que acontece é que o corpo já não consegue desligar, ele desaprendeu a abrandar, porque o sistema nervoso ficou preso nesse estado de alerta constante. E quando isso acontece, o cérebro entra em modo de vigilância. E mesmo quando começas a ficar mesmo muito exausta, deitas-te à noite e é difícil que o sono venha, e quando ele vem é extremamente difícil que seja um sono profundo recuperador, e por isso é que muitas das vezes acordas de manhã cansada, psicologicamente, mentalmente continuas exausta. Foi exatamente por isso que preparei esta imersão. Eu hoje quero explicar-te 3 coisas. Primeiro, porque é que o teu corpo está assim tão cansado. Depois, porque é que a tua mente não consegue desligar. E dar-te o primeiro passo para começares a abrandar. Sem complicações, sem que tenhas que virar a tua vida toda do avesso. O que eu vou partilhar são as estratégias que eu partilho com as mulheres que apoio e que resultam e que, como podes ver, vou deixar aqui, muitas delas já andavam em estado de extrema ansiedade. 90% das pessoas que eu atendo são pessoas com ansiedade patológica. E com estas mudanças são naturais, são reais, são consistentes e o corpo, da mesma forma que desaprendeu, ele pode voltar a aprender a regular-se. Vê aqui outra mulher, não acreditava que estes passos que eu tinha partilhado com ela pudessem resultar logo desde a primeira noite. Ao regular o seu sono, vai conseguindo regular o seu corpo e a sua energia volta. Então, o teu corpo, quando ele está demasiado tempo em stress, ele entra num modo de sobrevivência. E aí o sistema nervoso começa a produzir cortisol, noradrenalina, todas as hormonas do stress, que elas até são úteis e começam a circular no nosso corpo, precisamente para nos dar energia, motivação no início do dia para todas as tarefas que temos que fazer e também para nos proteger para algum perigo ou risco que possamos correr. Aqui a questão é que quando entras nessa produção desregulada, excessiva, elas estão constantemente a ser produzidas e tu estás constantemente a lançar mensagem ao teu cérebro de que ele não está seguro e de que está a correr perigo. E de repente tudo na tua vida passa a ser um problema, tudo passa a ser um risco, tudo passa a ser um perigo. E com essa produção dessas hormonas do stress, o que acontece é que depois, ao final do dia, quando já devias de estar a produzir as hormonas do descanso, do relaxamento, da tranquilidade, elas continuam a circular no teu corpo. E quando essas hormonas do stress circulam, não há possibilidade de produzirmos as outras, porque estamos a receber alertas de que há perigo. E aí o teu corpo
percebe e não entra em segurança e continua em estado de alerta e em estado de vigia. E isto é um caminho só de um sentido, mesmo que tu tomes suplementos, como a melatonina, que é um indicador que naturalmente entra no nosso sangue ao final do dia para indicar que podemos agora descansar e que podem ser produzidas as hormonas do descanso, do relaxamento, da tranquilidade, isso não vai acontecer. Porque quando está a circular as hormonas do stress, não é possível circular as hormonas do descanso e da tranquilidade, do bem-estar. E o corpo demasiado cansado não consegue relaxar. E por isso é que eu tenho tantas mulheres a dizerem: mas eu estou tão exausta e não consigo relaxar. Mas eu estou tão exausta e não consigo descansar. Porquê? Porque a realidade é que o sono não depende do cansaço. E dormir não começa quando tu fechas os olhos e pensas que tens que dormir. Dormir começa quando o cérebro sente que está seguro e pode descansar, pode baixar a guarda para ficar tranquilo e dormir uma noite profunda e descansada. E se o teu cérebro está constantemente em alerta, a vigiar o que se passa, acabas por te deitar cansada. Por vezes até consegues dormir um pouco, mas também é frequente acordar às 3 e 4 da manhã. Eu própria, há muitos anos atrás, acontecia-me com todas as tarefas, compromissos que eu tinha, casa, trabalho, crianças muito pequenas, acabava por deitar-me exausta, dormia ali o primeiro sono, como costumamos dizer, e acordava por volta das 3 da manhã. E depois era muito difícil retornar ao sono. Quando conseguia, já eram horas de levantar e levantava-me cansada, com aquela sensação de que não estava com energia suficiente para aquele dia. E é frequente. Deixa-me aí nos comentários se tu também costumas acordar durante a noite, se depois é fácil voltares ao sono. E a verdade é que isso não é fraqueza, é apenas falta de uma disciplina que possa ensinar o teu corpo, o teu sistema nervoso, de que está tudo bem, de que ele pode baixar as guardas e que pode descansar, sentir-se em segurança. E na verdade, ele só desaprendeu a abrandar, mas da mesma forma que desaprendeu a abrandar, ele pode e sabe naturalmente voltar a regular-se. A boa notícia é esta: o corpo humano é extraordinário e ele sabe perfeitamente voltar a abrandar. Ele apenas precisa de algo simples, como sinais que lhe transmitam segurança e que dizem ao sistema nervoso que está tudo bem, podes descansar. E o sono profundo começa exatamente aí, quando ele percebe que pode descansar. Não é quando te vais deitar, não é à noite, não é na cama, são horas antes. E muitas mulheres perguntam-me: mas como é que eu faço isto na prática? Foi exatamente por isso que eu criei o ritual 7 dias para abrandar, com estratégias reais, provadas e comprovadas, precisamente por estas mulheres que eu apoio, também foram estratégias que eu adotei e que resultam de verdade. 7 dias para abrandar, porque ensinar o corpo a desacelerar não acontece apenas numa noite. Acontece quando criamos um processo real, natural e descomplicado que ajuda o sistema nervoso a voltar ao seu ritmo natural. Eu sei que talvez estejas a pensar: mas eu não tenho tempo para isso, eu neste momento nem sequer tenho energia para isso. Eu ando tão cansada que eu agora não quero mais uma coisa. Pois lamento dizer-te, mas é precisamente para ti que é este ritual. Porque à medida que tu vais recuperando o teu descanso, vais acordando com mais energia e vais vendo de verdade que isto é real. E quando o corpo aprende a descansar, tudo fica muito mais leve. Agora, imagina acordares de manhã de um sono profundo, de uma noite bem dormida, com energia para aquele dia que começa, porque esse dia é o teu presente, lembra-te disso. Como é que seria? Não é?
as coisas que tu farias com prazer, com motivação, tempo de qualidade, até no teu trabalho, as tarefas, passar tempo de qualidade com quem amas, aproveitar o momento, aproveitar aquele dia, aproveitar o aqui e agora. Como é que seria? Pois é exatamente isso. É exatamente isso que as mulheres que eu apoio têm vindo a conhecer, a viver. E podes pensar, mas eu já tentei tantas coisas, eu já fiz meditação, eu já fiz terapia, eu já fiz... Eu acredito que sim, porque as mulheres que chegam até mim também já tentaram muita coisa. Eu própria tentei muita coisa e peguei em pequenas coisas que resultavam e criei a minha rotina. E depois com todos os conhecimentos profissionais da ciência comprovados, não só pela ciência como por mulheres reais. Juntei-os todos neste ritual e foi a partir daí que eu comecei a falar às minhas pacientes que têm dificuldade em descansar, que elas começaram a perceber e a dizer-me, mas isto realmente funciona. E claro que eu só podia pensar, então eu tenho que fazer chegar este ritual a mais pessoas, a mais mulheres, porque é comum todas nós, ao ritmo do stress, da sociedade, andarmos cansadas. E é cada vez mais comum mulheres em burnout. Essas mulheres começaram a perceber que conseguem aliviar a carga de stress, conseguem entrar num sono em que não entre esses problemas que trazem do dia. Eu sei que muitas de nós, eu própria, já tinha tentado terapias, meditação, suplementos. E pode ser também o teu caso, podes-me dizer aí nos comentários o que é que tens feito. E o que faltava não era esforço da parte delas e certamente não te falta esforçar-te para conseguires encontrar uma estratégia que te dê, que te permita descansar de verdade ao final do dia. O que faltava e o que falta é ensinar o teu sistema nervoso de que pode abrandar, está seguro. O que falta é que ele volte a sentir-se em segurança novamente. É isso que falta, porque nós somos seres multidimensionais. E adianta muito pouco entrar 1 hora em terapia e depois pensar que isso vai se refletir no resto das 23 horas do nosso dia. Talvez penses, isto não é para mim, porque eu ando demasiado cansada. Então já sabes que na verdade isto é só e é mesmo para ti. Porque à medida que vais restaurando o teu descanso, o teu corpo vai começar a reequilibrar-se, vais começar a sentir-te melhor. E na verdade o teu corpo não está avariado, não está a boicotar-te nada. Ele esqueceu-se de como é dormir bem, porque ele ficou preso àquele ritmo demasiado acelerado. E quando o teu corpo voltar a sentir segurança, o sono regressa naturalmente. E é exatamente esse caminho que te quero mostrar. Agora vamos ao primeiro passo para aprenderes a abrandar. Fecha os teus olhos e respira profundamente comigo. Inspira, para e expira. Inspira, para e expira. Inspira, para e expira. E vai repetindo, vai fazendo ao teu ritmo, de olhos fechados. E vai imaginando esse ar que inspiras, cheio de poderes, cheio de energia, cheio de tranquilidade, cheio de segurança, cheio de motivação, que vai preencher os teus pulmões e vai regenerar todo o ar que tem dentro de ti. E depois ao expirar libertas todas as tensões, todas as preocupações. Faz essa respiração pouco a pouco e à medida que vais fazendo, vais percebendo que estás a renovar todo o ar que circula dentro de ti.
com um ar muito mais saudável, tranquilo, cheio de qualidades incríveis. E agora imagina-te daqui a uns dias a viveres plenamente, bem, tranquila, a dormires uma noite profunda, um descanso recuperador, de manhã a acordares motivada, cheia de energia para todas as tarefas do teu dia-a-dia, a usufruires daquele dia que começa como um verdadeiro presente que ele é, motivada nas tarefas profissionais, a passar tempo de qualidade com quem amas, a usufruir da vida como ela merece e deve ser usufruída. E como é que seria? É este o primeiro passo que tu podes fazer antes de entrar em casa, ao final do dia de trabalho, para dar esse comando ao teu cérebro de que ele agora pode baixar a guarda e pode descansar, porque está em segurança, está tudo bem, o dia de trabalho terminou. E agora é tempo de descansar. Como qualquer pessoa, qualquer máquina até, precisa de um tempo de repouso, e é esse repouso que ele vai ter à noite. E se puder juntar a este primeiro passo uma breve caminhada ao final do dia, apanhar aquele sol do fim da tarde, vai ser incrível, porque ele vai regular o teu ciclo circadiano, vai dar essa mensagem às tuas hormonas, surgindo a melatonina, a indicar que agora é tempo de descansar. E é tempo do teu corpo produzir a serotonina, a oxitocina, a relaxina, tudo isso que é necessário para se sentir bem, para se sentir tranquila e que promove um bom descanso e um sono profundo. E há algo importante que eu quero que tu percebas. Isto que fizemos agora é apenas o primeiro passo. Um pequeno sinal para o teu corpo, mas que faz toda a diferença para que ele perceba que está seguro. E tu própria sentiste que ele começou a abrandar, ele reage a estes passos naturalmente. E claro que não basta um pequeno passo. O corpo precisa de tempo, de consistência para reaprender um novo ritmo. É exatamente por isso que criei o ritual 7 dias para abrandar e dormir bem. Não como mais uma coisa, mais uma técnica, mais uma rotina, mas como um processo real, seguro e eficaz para ajudar o teu corpo a sair desse modo de alerta. No ritual vais aprender a acalmar o teu corpo ao fim do dia, a desacelerar a tua mente, preparar eficazmente o teu cérebro para um sono profundo. O ritual é composto por a rotina dos 7 dias, com passos eficazes, descomplicados, perfeitamente enquadráveis no teu dia-a-dia. São poucos minutos por dia para que percebas como é que podes regular o teu relógio interno para fazeres durante 7 dias. Entras também para o meu grupo, o Círculo Ananda, para partilhar todo o teu estado, todas as conquistas, todas as tuas preocupações com mulheres reais como tu. Tens esse acompanhamento também onde estou sempre presente. E tens a Naya, a minha assistente emocional de IA, que vai estar dentro do teu chat GPT por 3 meses. Porque uma das questões das mulheres que fazem terapia para recuperar o seu bem-estar é tudo o que eu faço dentro do consultório resulta muito bem, mas depois quando saio no dia-a-dia os efeitos acabam por se diluir e mesmo que eu saiba de estratégias, eu não me recordo porque é muita coisa para pensar, para fazer e os efeitos acabam por se diluir e a ansiedade volta a tomar o comando da minha vida.
Foi por isso mesmo que eu criei a Naya, porque não precisas de te sentir mais sozinha. Vais ter sempre o apoio dela, ela tem lá o meu método, as ferramentas e ela vai te ajudar em coisas que tu já não te lembras, em coisas que não sabes e que ela te vai dizer. Ela é a guardiã do teu bem-estar. No final do ritual, tens uma sessão de integração comigo para delinearmos os teus objetivos para o futuro, as tuas expectativas, o que te faz sentido para a tua vida. O preço é extremamente gentil, porque eu acredito que quando nós temos uma coisa boa, nós devemos partilhar isso. E nós, as mulheres, a nossa força de facto está quando nós nos unimos. Quando nos unimos, nós partilhamos aquilo que resulta connosco, aquilo que nos faz bem, porque nós queremos esse bem também para as outras mulheres. Porque todas nós fomos ensinadas a ser fortes, a aguentar tudo, mas uma coisa eu quero que saibas é que não és forte quando aguentas, és forte quando te cuidas. Esse preço é atrativo, precisamente porque eu não quero que o bem-estar, a qualidade de vida de outras mulheres dependa do fator financeiro. E por isso é que, se fizeres as contas, por 90 dias de ritual, vai ficar a menos de 1 euro por dia. Também, se tiveres questões, dúvidas, qualquer ideia que queiras partilhar comigo, deixa nos comentários ou podes-me enviar uma mensagem. Podes enviar também um e-mail para o anandaterapias.pt@gmail.com, que eu terei todo o gosto em responder-te. Pensa bem quanto é que vale a tua qualidade de vida. E eu abri um número limitado de vagas precisamente porque eu quero mesmo dar este acompanhamento de proximidade. E como temos a consulta real comigo, que será online, ou no caso de estares por Lisboa, também podemos marcar em Lisboa, onde eu atendo, em presencial, terá de ser limitado, porque nós somos seres humanos e temos limitações, não é? E está tudo bem, não há mal nenhum em perceber isso. O tempo também é limitado, que o relógio está sempre a contar, e por isso é que esta oferta é limitada às vagas para conseguir estar presente com todas vocês. E não é um programa complicado, não é um programa que exija disciplina extrema, nem exige que mudes toda a tua vida, não. Até porque ele é bastante real, é bastante eficaz, é testado e comprovado por mulheres reais, a maior parte delas, com vidas muito ocupadas, conseguem descansar e dormir bem. Nem sempre foi assim, porque quando chegaram a mim também tinham esse problema. Sonos completamente alterados, noites muito mal dormidas, muitas delas isso refletia-se no rendimento profissional. Eu sei que todas vocês têm tido muito empenho em procurar estratégias para conseguir abrandar ao fim do dia, desligar aquele complicómetro que nós temos para depois proporcionar um descanso profundo e reparador. Se sentes que tu também estás em sobrevivência há tempo demais e estás cansada de ter de apenas aguentar, então podes começar já agora o teu ritual 7 dias para abrandar e dar ao teu corpo aquilo que ele tem pedido há tanto tempo e a qualidade de vida que tu mereces. Basta só clicares no botão para finalmente descansares bem. Se te deitas cansada e não consegues descansar, o teu corpo não precisa de mais esforço, precisa sim de aprender a abrandar. E é isso que vais fazer no ritual 7 dias para abrandar. E eu quero deixar-te uma última mensagem. Descansar não é fraqueza, é sabedoria do teu corpo. E se o teu corpo anda há muitos dias a sentir-se cansado e precisar de abrandar, talvez seja isso que precisas. Se sentes que este é o dia para começar a descansar, o ritual 7 dias para abrandar
está agora disponível. Encontro-te lá.